Oi, gente. Como passa? Passa tão rápido, credo. Vamos lá de novo, então. Pena que o tempo voa. Assim, gente, vai voar as 4 horas de estágio de vocês. Vocês vão ver como vai passar rápido. Vai passar muito rápido. A gente pensa assim, bah, que bom que passa rápido. Mas e aí, quando passou os 100 dias de estágio? E aí, o que a gente vai fazer, né? Tem que realmente voar. Meu Deus, a gente tem que aproveitar cada minuto que a gente tiver para aproveitar tanto do curso como depois no estágio, né? Porque é muita coisa que a gente tem para realmente falar. Então, vamos lá. Então, assim, existe a porção do canal alimentar, que eu botei aí. Vitória, não tô vendo nada. Oi? Não entrou? Sora, eu não tô vendo nada. A tua câmera tá desligada, Sora. Ué. Aqui não tá aparecendo nada. Agora tá aparecendo só Agora o abriu a tela. Abriu a tela, mas não o material. Isso, abriu a Isso. tela do computador. Então, deixa... Abre a tela inicial. Tá, só um pouquinho aí. Só um pouquinho, gente. Ué. Prof, que eu te perguntei referente ao do Colax, porque é a minha pergunta, porque em outros lugares que eu vi, geralmente eles dão esse também. Mas a minha dúvida é, geralmente eles dão essa medicação porque é para ser uma das mais fortes ou o quê? Que é melhor? É bem forte. Ou Sim, é porque pode ser algum outro? Não, pode ser outro sim, com certeza. Inclusive de hospital para hospital, às vezes muda bastante. Não, mas pode ser outro, com certeza. O que eu não estou conseguindo botar material aqui? Ô, Sora, o material tá aparecendo agora, é só a tua câmera que tá desligada. Mas dá para ver o material? Tá. Não, eu não estou conseguindo voltar na minha tela. Tá aparecendo o material agora para vocês? Sim, normal. Sim, Só a tá Sora que não aparecendo. aparece. Que estranho. Bom, vamos lá. Então, assim... Opa, só um pouquinho. Saiu. Tá. Então, assim, pessoal, o que a gente precisa observar na hora que a gente está fazendo o exame, tá? Estão me escutando? Sim. Então, assim, o paciente, ele vai fazer um uso, tá? De algumas situações em que ele vai ter, por 48 horas, uma dieta. Vai depender da situação de suspeita que o gastroenterologista, o proctologista, que cuida da parte intestinal, reto, ânus, vão solicitar, certo? Normalmente, as observações que a gente precisa ter aqui de baixo para cima dessa tela aqui. A gente vai ter que observar se for mulher, se não teve recentemente o processo de menstruação, se tiver algo de sangue, o útero ainda um pouco inchado, a gente vai evitar nesses dias de fazer o exame. Só que, claro, que a gente depende da confiança do que a paciente nos diz, né? 48 horas antes, realizar a dieta sem nada alimentar, nada. Então, normalmente se começa com um pouquinho de massinha miojo e depois gelatina, e aí só água. Existe o preparo junto a isso ainda, com uso de laxante, na véspera de 12 horas. Então, imagina, 48 horas o paciente já está sem alimentos, praticamente, certo? Ele vai começar, geralmente assim, ele começa, vamos supor, de noite, até fechar 48 horas.
ele vai fazer uso no outro dia seguinte de manhã ainda com massinha miojo. À tarde, ele pode começar com gelatina. Depois, as últimas horas todas vai ser somente com líquido. Então, não há paciente que aguente. Tem casos e casos. E tem paciente que se adapta bem a um laxante, tem outros que não. Então, vai ser cancelado o exame. E, geralmente, 2 horinhas, 1h30, 2 horas, antes de oferecer o bário, né? É feito com água glicinada a 35 graus. Isso é técnico de enfermagem que normalmente faz, né? Vai fazer uma lavagem, uma limpeza, para então retirar ainda alguma aresta que possa ter de algumas fezes, né? Para evitar tanto a borbulhação estomacal, intestinal, digestiva, enfim, como também correr riscos, né? De repente ter algum quadro bacteriano aí que venha infestar na hora do exame. Então, assim, são casos e casos. No quadro bacteriano que eu falo, é principalmente vermes, tá, gente? Não se assustem se um dia vocês estiverem fazendo um exame desses e começar a sair vermes do paciente. Pode acontecer. Logo depois da lavagem, ou na lavagem mesmo. Muitas vezes nós vamos estar junto com o técnico de enfermagem, tem supervisor que faz a gente ver tudo, enxergar, entender o nosso comprometimento, a intenção de verificar se realmente o paciente precisa de uma lavagem, assim, 100% ou não. Nós temos que saber as coisas que vão acontecendo, né? Então, isso realmente é importante, se a gente puder acompanhar. E tem pacientes que, às vezes, o problema é só vermes, e acaba afetando tanto o digestivo como o intestinal. Aqui eu botei em negrito a importância de um intestino limpo para um enema baritado. É fundamental, porque qualquer material fecal retido pode encobrir a anatomia que tem alguma situação de fornecer alguma falsa informação. Ou seja, se um local não estiver bem limpo, a gente vai oferecer para o paciente o bário, né? E aí, de repente, o bário chega e se mistura com algumas fezes, gente, né? Ou o próprio vermes. Ele vai parar ali o contrastado. Pode o radiologista até confundir achando que ali tem uma patologia. E, na verdade, a patologia é vermes. Ou, na verdade, a patologia pode ser algum processo inflamatório, como diz aí, né? A diarreia intensa, lesões inflamatórias que o paciente tem, decorrentes até de apendicite ou outros casos com sangramento, e às vezes não é algo maior do que aquele problema ali. Tem uma solução, não precisa ir para uma cirurgia, ou não precisa ir para outros exames. Como eu falei para vocês em uma das aulas aí, de paciente que o vaso sanitário ficou igual ao carvão, preto, com pedaços assim, aonde a Vera da PUC, eu acho que alguns de vocês assistiram quando eu falei isso, a Vera da PUC achou que, de repente, a paciente já estava mostrando o quadro dela, que era de verticulite, né? Então, assim, tem casos e casos que, às vezes, a gente já, na hora de fazer o exame, a gente já descobre o que está acontecendo. No preparo da sala, nós, profissionais da área da radiologia, nós precisamos preparar a fluoroscopia, ou seja, a mesa de comando, porque nós vamos fazer em mais momentos imagens do paciente. Podemos fazer, de repente, uma abdominal total, né? Que seria uma imagem radiografada, sem o contraste, e depois, então, seguir o exame. E essa sala, ela precisa ter, além dos nossos preparos, como está no slide da aula 4 de quarta-feira, nós temos que ter a higienização, mas o preparo com acessórios. E acessórios que condizem com uma situação, inclusive, muitas vezes, de algum apoio. O que seria um apoio? Um saquinho de areia forrado, um travesseiro, às vezes um caixote, muitas vezes até o isopor forrado, que venha a ajudar no posicionamento do paciente. Ortostaticamente, ele está preso, o equipamento ele vai ficar exatamente reto, né? Vai vertical, nós vamos movimentar o equipamento e vai ficar num posicionamento que ele vai ficar de pé, ok, aí não tem problema. Mas quando ele está deitado, que pode existir alguma situação um pouquinho desconfortável do paciente,
nós vamos ter que até, muitas vezes, quando deitado, protegê-lo com avental de chumbo, proteger a glândula tireoide, cuidar para ele não soltar a cinta, conforme a dor dele, a gente acaba fazendo ele deitado, né? Então, a gente precisa realmente de um colega para ficar atento para que não prejudique o exame. E aí, nessa hora, enquanto o colega observa o paciente para ver se ele não está até se machucando numa mesa de exame, né? Se ele está com a cinta, tanto no tornozelo como a cinta presa ao abdômen, ele cuida dessa parte e nós cuidamos da situação da fluoroscopia. Então, na hora que nós vamos preparar a sala, nós temos que entender primeiro na anamnese o que trouxe aquele paciente, porque pode o médico simplesmente colocar lá, enema opaco, trânsito intestinal. E agora? E aí nós temos que entender se nós vamos prender as alças intestinais ou não, se algum momento é preciso ou não. E quem vai nos dizer isso vai ser o supervisor. Isso não é para estagiário somente, isso é no exercício da profissão. Porque vocês precisam fazer pelo menos uns 4 enema opaco para entender bem o exame. Não tem como vocês chegarem numa sala, nem depois de formados, e sair fazendo o exame entendendo que tudo está acontecendo. Porque cada paciente apresenta uma situação muitas vezes diferenciada no seu comportamento, né, colaborativo ou não, devido à decorrência do que ele possa estar sentindo. Uma outra coisa, nós precisamos ter lençóis, lixeira mais próximo da mesa. Muitas vezes o TNT, que eu falei para vocês, que a gente usa às vezes substituindo o lençol, ou o TNT, se o paciente evacuar e a gente tem que colocar algo para vestir ele, que ele possa ficar no hospital até alguém buscar uma outra roupa em casa. Normalmente, no agendamento desses exames, o correto é a atendente de um centro diagnóstico de imagens solicitar que leve as roupas íntimas e a roupa para usar em cima das roupas íntimas, caso o paciente venha a se sentir mal, vomitar, evacuar, mesmo que ele já tenha feito o uso de laxante, tenha feito a lavagem, não importa, a gente nunca sabe se tem algo a mais vindo aí. Material também usado, existe uma mangueira de látex, uma pinça que a gente chama de hemostática e esparadrapo, regador, que é um recipiente para o bário diluído, um regadorzinho, né? Tudo vai depender de cada hospital, cada um utiliza suas ferramentas, mas o correto é isso. E essa mangueirinha de látex, a gente ajuda, inclusive, para também utilizar o bário, porque a gente pode também usar ele retal, não precisa ele engolir todo o bário e fazer todo o trajeto. Se a situação for muito dificultosa do paciente, que ele apresente uma situação estomacal, esofágica e intestinal, nós vamos ter a ajuda de um técnico de enfermagem para ir com a mangueirinha de látex, né? Ter já mais diluído o bário, para um caso extra, digamos assim, e aplicar no paciente. Gente, se o paciente gritar, se o paciente apresentar sangramento, paramos o exame, chamamos o radiologista. Pode ser que ali ele apresente na ampola retal, no ânus, no reto, o problema é que já não precisa mais nem fazer o exame. E aí, normalmente, a dor é horrível, o paciente não aguenta. E aí, realmente, um paciente assim tem que ser encaminhado por uma tomografia. Não tem como judiar dele, né? Então, são casos e casos. No procedimento geral desse exame, todo o meio de contraste do intestino, a gente faz a panorâmica do abdômen, que é a que eu falei inicial, né? Enquanto ele não recebe o contrastado, ele vai, conforme a situação do paciente, vai ser feita esse uso o material que está aqui, deixa eu só voltar aqui que eu falei para vocês, a mangueira de látex, que eu queria falar, tá? E aí nós utilizamos essa mangueirinha, aonde nós vamos ter que deixar ela fixa no reto e depois no intestino. Então, por isso, os usos dos esparadrapos. E claro que nessa hora é importante que um colega nosso fique junto ali, para não deixar cair, porque senão vai complicar.
Também, em muitos casos, conforme a dificuldade de trabalhar o contraste no paciente deitado, a gente vai usar como técnico de enfermagem a insuflação de um balonete de 15 a 20 ml de ar, para poder, então, fazer com que a gente faça fluir o contraste. E aí, sim, é trancado ali o balonete, né? De forma que com os esparadrapos ele não saia do lugar. Se ele se movimentar, nós perdemos o contrastado. O contraste vai voltar e vai sair pelo reto. Nós vamos suspender o exame. Olha o que diz aí. A solução do regador é a 1 metro de altura. Então, realmente, vai pegar todo o intestino grosso e muitas vezes parte do intestino delgado. E a gente falou essa semana, é de se assustar com o tamanho do intestino que nós temos, o peso que ele tem dentro do nosso organismo, né? Que pode ser, inclusive, em torno de 1,5 kg a 2. Então, se o paciente já está com algum inchaço, com algum problema que possa vir a complicar, é dificultoso a gente conseguir fazer 1 metro de altura que fique do paciente deitado até atingir realmente o uso do contrastado. Então, o enema opaco hoje, muitos médicos evitam conforme o quadro do paciente, porque além de ser desconfortável, o paciente pode até se sentir numa situação em que ele vai piorar. É como mexer numa ferida anal, retal, e começar a sangrar, e aí ainda infeccionar num setor de radiologia. Pode começar uma infecção no setor de radiologia a piorar o quadro clínico do paciente. E ali é usada, então, a pinça para interromper o fluxo, né, quando necessário, só que o fluxo do contrastado, ele pode tanto trancar como escorrer pelo ânus na hora do exame. Então, isso tudo a gente controla normalmente com o radiologista na sala. A gente evita que o problema se complique ainda mais. Eu deixei aqui para vocês a realização da incidência panorâmica do abdômen para avaliar o preparo intestinal. Então, aqui diz o número do filme, 18 por 24 ou 24 por 30. Eu vou dizer para vocês que o normal mesmo seria 24 por 30. A gente vai pela literatura, mas o normal, normalmente é o 24 por 30, né? Onde nós vamos fazer as incidências de reto e sigmoide com o paciente em decúbito dorsal. Vamos deitar ele na mesa. Quando vocês tiverem técnicas radiológicas, tiverem ali o projeto integrador, que é no final, a gente vai ter que vir para essas incidências aqui também, para a gente poder mostrar para vocês. Então, eu deixei aqui o material para vocês, mas a gente tem que retomar depois no laboratório, para poder entender melhor a posição em que o paciente fica. Onde eu deixei para vocês também a incidência em PA e AP, né, que o paciente fica de frente para o tubo de raio-x. O PA é pegando pelas costas a imagem, o AP pegando pela frente, o antero-posterior dele. Aqui, eu deixei para vocês a incidência oblíqua. É a mesma coisa que fazer aquelas incidências esofágicas de quarta-feira. São até imagens bem parecidas. Só que aqui a gente vai focar mais na situação do intestino, né? E aí pode aparecer várias situações patológicas. Mas, normalmente, nós temos situações realmente que começam pela prisão de ventre, que é a obstipação, que é a desidratação de dieta sem fibras que o nosso paciente tem. Então, o enema opaco, na verdade, é um baritado, né, também, mas que a gente acaba acompanhando toda a questão do funcionamento intestinal, e daí não esofágico, não estômago e duodeno, mas de situações resultantes vinda do estômago e do esôfago. Aqui nós temos a incidência em PA também, né? O paciente está sendo pego pelas costas, ele está deitado ventralmente, com o ventre no equipamento, na mesa, mas nós vamos precisar, após ele evacuar, aí não é feito lavagem para esse caso, conforme o histórico dele. O médico quer verificar, após ele evacuar, não precisa ser a lavagem completa, se o intestino grosso está ou não
com o hábito de ter resíduos após a defecação. Não é não se limpar direito, é lá dentro do intestino ainda ficar arestas. E aí realmente apodrece, né? A gente diz que necrosa e dá patologias dentro do intestino, que muitas vezes chega, então, ao ponto de ter realmente, inclusive, uma doença que é muito citada, que é a patologia inflamatória, com muito risco de perda de peso, de dor abdominal, de diarreia, mas principalmente de situações agravantes que levam a doenças do intestino, que começa pela doença de Crohn, né? Então, a gente vê a imagem aí, aonde o contrastado, ele está significativamente saindo do seu lugar, do seu percurso, mas vejam que ele tem desencontros. A doença de Crohn, ela trabalha em toda a parte do intestino, ela fica, gente, com formatos igual a ovo. Se vocês buscarem imagens da doença de Crohn, ela é igual a um ovo. E no contrastado, ela fica exatamente com essas imagens aqui. Às vezes aparece exatamente o formato do ovo. E aí são doenças que a gente consegue, neste posicionamento aqui, principalmente após a evacuação, a gente consegue visualizar melhor. Depois, tem a incidência que a gente faz lateral, para ver principalmente a região do reto sigmoide, que eu disse que é aquela regiãozinha da curva que às vezes gosta, infelizmente, de criar problemas. Então, aqui a gente vai fazer uma superposição dos quadris para verificar se está afetando principalmente as laterais intestinais, né? Verificar se está acontecendo alguma situação também de uma diverticulite, de pólipos, de algo que prejudique o reto, mas que pegue a lateral, que pegue, se fosse uma tomografia, seria sagital, de lado o paciente. Depois, nós temos também outro tipo de incidência oblíqua. Então, tudo depende do que o médico nos solicitar, ou o radiologista nos solicitar, no sentido de que nós temos todas essas incidências aqui, que a gente possa conseguir ver exatamente o cólon trânsito intestinal, né? Transe intestinal ou trânsito intestinal, os dois estão corretos. Obliquando um paciente, nós estamos vendo uma região aonde nós viramos ele um pouco, obliquamos um pouco, nós vamos ter várias situações de raio-x oblíquo de várias regiões do corpo, aqui também, né? Aonde a gente consegue fazer o estudo daquela região ali obliquada, aonde a gente vê se o contraste, inclusive, está descendo somente pelo reto, né? Desculpe, pelo intestino grosso para a ampola retal e o reto, ou se o alimento está indo reto. O que é ir reto? É não fazer o caminho, o percurso correto. Simplesmente é que nem descer uma água, desce igual a diarreia. Então, esse paciente pode também ter algum outro tipo de patologia. Temos ainda aqui a situação de pacientes que nós temos que tratar ele com um modo um pouquinho diferenciado no atendimento, né? Isso aqui até tem muitos proctologistas que fazem, nem sempre vai ser no setor de radiologia, tá? Ou vem um proctologista junto na sala para fazer o exame, que a gente chama de proctografia evacuativa. Nós não temos aqui, nós não temos, a não ser que a gente tenha num hospital que eu ainda não tenha visto. Nós temos em Porto Alegre, nós temos no Clínicas e na Santa Casa, aonde a gente precisa deixar o paciente sentado, ele fica em repouso de defecação, aonde precisa ser acompanhado o movimento do trânsito intestinal dele. Então, existem algumas patologias, né, que podem fazer com que algumas pessoas passem por uma situação do reto e do ânus, aonde não consegue praticamente defecar corretamente. Alguns, as fezes trancam, igual bolinhas, tipo de verticulite. E aí o paciente não consegue evacuar corretamente porque o músculo retal não trabalha corretamente, que nem eu falei antes, que usar o laxante não vai resolver a situação.
Então, o paciente vai ter um músculo retal que tranca a defecação, e aí, nesse exame aqui, o médico também, eles utilizam um preparo, aonde tem como deixar o paciente pronto para fazer um estudo radiográfico. Só que aí, realmente, o ideal seria ter um proctologista, a não ser que o radiologista tenha em sua formação também a proctologia. Existem médicos que fazem a medicina, depois eles se especializam em regiões do organismo. Ou seja, o médico que lauda glândula tireoide, o médico que lauda coluna, o médico que lauda contrastados, todos os tipos de contrastados. Então, depende muito de cada situação do que nós vamos verificar. Geralmente, esse tipo de paciente, ele tem também alguma aresta de fezes que possa obstruir totalmente o intestino grosso, que são pedaços fecais duros que não amolecem. Aí realmente também tem como usar a mangueira de látex e acabar injetando, então, o uso de um pouquinho de bário, tá? Aí sim, nesse caso, não é um bário e meio, é um bário só, de 360 ml. Então, tem como fazer também uma radiografia, né? Com dieta leve, líquidos em abundância, por 48 horas a dieta totalmente, o paciente sem poder se alimentar. E também existe sempre alguns casos em que os médicos radiologistas solicitam ao atendente que, se o paciente tem alguma suspeita de estômago e intestino grosso, também vai fazer 12 horas antes da interrupção de medicamentos. Então, assim, vocês vão encontrar casos em que o médico solicita 6 horas, 8 horas, 12 horas, 48 horas em jejum. Aqui a gente faz as 48 horas, tá? Com bastante líquido. Mas aí tem a questão de interrupção de medicamentos, nesse caso aqui. Medicamentos, o que seria? Medicamentos para evacuação, cãibras intestinais e abdominais, paciente que já apresentou algum início de um câncer na região pélvica, na região intestinal, na região que tem ali, por exemplo, que nem a passagem do duodeno, a passagem do alimento, né? Vamos também verificar a questão de uma possível menstruação recente, então se evita, deixa passar 10 dias e se agenda o exame, porque nós temos que pensar que o profissional sabe disso, mas o paciente não, e ele liga agendando o exame. O médico nem vai lembrar de dizer para a paciente que ela não pode ter menstruado recentemente. Isso é um problema nosso, do Centro Diagnóstico de Imagens, na hora do agendamento de um exame. O proctologista sabe, mas às vezes, se passar por um gastro, nem sempre um gastro vai saber. Na verdade, realmente é a nossa missão. Nós temos que perguntar a anamnese e o atendente tem que ter dado as devidas orientações na hora do agendamento do exame. Também vamos ter os mesmos cuidados do exame anterior, na questão da projeção da sala, da higienização, se temos a observação da proteção radiológica, né? A questão do equipamento estar tudo ok. Nós temos que, não falei antes, nós temos que higienizar o equipamento antes de utilizá-lo. Isso é um procedimento de fato. Hoje, mais ainda, mais do que nunca, né? Cada vez o controle de infecção vai ser maior. Nós vamos realizar aqui também de um abdômen, um raio-x normal, como vocês vão aprender em algum momento nas técnicas radiológicas. E aí sim, depois, então, conforme a orientação, nós vamos começar a fazer algumas sessões, fluoroscopia em tempo real. Então, conforme a situação exigida pelo hospital, pelo centro de imagens, pelo radiologista de plantão, nós vamos fazer a primeira radiografia, né, de 15 minutos a 30 minutos. Então, a gente vai fazer o exame, o abdômen, e vamos realizar a imagem, ok? Terminou a imagem, 30 minutos após a ingestão do bário, nós vamos novamente realizar o procedimento. Quando nós realizamos esse procedimento,
nós vamos, depois de 30 minutos, durante 2 horas, deixar o paciente com a situação do bário ainda. E aí sim é que nós precisamos saber trabalhar com o tempo, acompanhando o trajeto do contrastado. Eu deixei aqui ainda uma imagem para vocês, né, antes que a gente encerre, para ver como é que funciona o trânsito intestinal. Aqui apareceu para mim, que a gente vai finalizar em 10 minutos, né? Eu não vou dar aqui para vocês atividade, eu não coloquei ali no cronograma. Nós vamos ter a aula agora na segunda-feira, né? Onde vamos ter a parte da urografia, mas na verdade, gente, quando a gente fizer a avaliação na semana que vem, antes que eu me esqueça, que eu disse lá no final que eu ia esperar o pessoal, a maioria entrar, eu disse que a gente vai fazer a avaliação e ela vai ser via AVA, tá? Que como a gente viu que tinha só 13 pessoas na sala, eu combinei com este grupo quarta-feira que a gente vai fazer igual a gente tem que fazer no AVA para quem fica em casa. Então, a gente vai ter a avaliação final de um resumo deste conteúdo, tá? Só que o que vai ser o resumo? Vai ser desse trânsito intestinal de hoje e da urografia, que é o sistema renal, na segunda-feira, tá? Então, ali na terça, eu vou falar sobre os tipos de contrastado em outros exames também, alguns cuidados que a gente tem que ter, e eu vou estar encaminhando para vocês, ali no YouTube e na plataforma, alguns videozinhos, tanto do exame de quarta-feira passada, como do trânsito intestinal, para vocês verem como funciona essa viagem aqui do trânsito, para vocês entenderem que esse contraste do intestino, ele demora muito, ele não desce simplesmente normal, até que ele age realmente, porque para vocês entenderem, injeta ele pelo ânus, né? Ele passa pela ampola retal e vai para o intestino. E aí ele vai ter 1 metro percorrendo. É como se fosse para cima, mas na verdade é para cima porque é o intestino grosso, né? Então o paciente vai estar realmente deitado. A não ser que seja um paciente que esteja desconfortável e que precisa estar em pé. Não é impossível, mas aí eu vou dizer para vocês que demora ainda mais o exame. Deu para entender até aqui, pessoal, a importância do trânsito intestinal? Sim. Sora. Tá. Sim, prof, deu para entender. Tá. Então, gente, a gente vai terminando aqui. Desejo um bom final de semana. Pode falar. Posso fazer uma perguntinha rápida aqui? Sim, claro. Eu não estava conseguindo baixar os vídeos da plataforma nem do YouTube, né? Mas agora eu consegui. E eu Sim. estava vendo aqui que tem alguns vídeos da aula 3, o vídeo número 1, eu não consigo nem do AVA e nem no YouTube. A senhora não gravou ele? Não conseguiu colocar de novo? Eu vou dar uma olhada, Fabrício. É a primeira parte, é o único que está faltando para mim. Deixa eu anotar aqui. Aula 3, parte 1. A aula 3, parte 1. Isso, esse aí. É o único. Ô, professora, Oi. tá salvo com o nome errado só. Como é que ele está salvo? Ah, eu olho e depois eu te mando, mas eu assisti. Aí eu te mando como é que tá salvo ali, tá? Tá, perfeito. Núbia, Ok, eu vou te pedir uma gentileza, Núbia, se tu puder me informar depois, mas eu vou olhar, porque aí eu tenho que alterar. Tá bom. Tá bom. Aí eu lhe mando também. Eu achei que assisti. Por isso que eu lembrei, porque daí ela tá só com o nomezinho errado ali, mas aí eu lhe mando, prof, pode deixar. Tá. Pessoal, só reforçando, eu agora de noite estou entrando, então, na aula da colega aí para ver, tá? E aí amanhã eu passo para a direção, então, aquela situação que a gente conversou. Tá bom? Fabrício, obrigada. Fabrício, te cuida, Fabrício, se precisar de alguma coisa, tu prende um grito. Se precisar Sim, que alguém pode leve... deixar. Se alguém precisar que alguém largue na porta da tua casa algum alimento, alguma coisa, tu grita. Não sai para fora de casa. Tá tudo Valoriza a certo, tua tá tudo saúde. tranquilo. Tá, pessoal? Com Se certeza. cuidem. Tá bom? Obrigado. Um abraço para todos. Boa noite, Boa prof. noite. Boa noite, turma. Boa noite. Obrigado, Sora. Tchau, tchau. Boa noite. Beijão. Oi.